Você já se perguntou por que os escolhidos parecem carregar um peso maior que os outros? Às vezes, eles parecem estar imunes ao sofrimento, mas, na realidade, é exatamente o oposto. Os escolhidos sofrem mais porque seu propósito é maior. A sociedade vê esses indivíduos como exemplos, mas mal sabem eles que sua jornada é repleta de desafios intensos, que vão muito além do que os olhos podem perceber. O que a maioria ignora é que o sofrimento deles não é um fardo, mas uma parte essencial do processo de transformação. Eles têm uma missão: transformar essa dor em luz, e o impacto geracional que causam reverbera por gerações. Se você acha que os escolhidos estão apenas fugindo das dificuldades, prepare-se para descobrir a verdade por trás da dor deles, e como ela pode ser a chave para um propósito espiritual maior. Acredite, o sofrimento deles é a fornalha que forja a grandeza. O conceito do escolhido. Em muitas tradições espirituais, ser escolhido carrega um peso significativo. Não é apenas uma questão de sorte ou destino, trata-se de um chamado profundo, algo que ressoa dentro da alma de quem o recebe. Os escolhidos, muitas vezes, têm um propósito espiritual que os impulsiona a enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. São aqueles que, apesar do sofrimento, sentem um desejo incontrolável de seguir o caminho que foi traçado para eles, sempre em busca de seu verdadeiro propósito. É comum que, ao longo da jornada, surjam dificuldades, mas essas provas são também oportunidades para fortalecer sua resiliência, para crescer e aprender. Quando a pessoa se vê escolhida, não é raro sentir-se isolada. A intuição profunda e os dons espirituais que esses indivíduos desenvolvem podem fazer com que se sintam diferentes dos outros. Sua capacidade de perceber o mundo de maneira mais sensível, de entender o que os outros não veem, é, ao mesmo tempo, uma bênção e um fardo. No entanto, esse despertar espiritual é necessário para que possam cumprir o seu propósito. A empatia se torna um traço marcante, algo que os guia em suas ações e decisões, e é essa empatia que os torna os faróis para outros em suas famílias e comunidades. Em muitos casos, os escolhidos são comparados a pilares que sustentam a estrutura de suas famílias. Como se fossem pilares invisíveis, eles fornecem estabilidade e direção para todos ao seu redor. Sua missão é mais do que pessoal, ela se estende às gerações futuras. A presença de um escolhido pode ser sentida como uma força invisível que guia seus descendentes para a luz, criando um impacto geracional. Por mais que esses indivíduos enfrentem resistência, a sua importância dentro de um plano maior se torna evidente. E é nesse contexto de desafios e superação que o caminho deles se torna um exemplo para todos ao seu redor. Dons únicos. Os escolhidos possuem dons espirituais raros, que não são facilmente compreendidos por todos ao seu redor. A intuição profunda que eles desenvolvem ao longo de sua jornada é um desses presentes. Muitos se perguntam como conseguem entender o que está por trás de uma situação, ou até mesmo sentir o que os outros estão sentindo, sem que nada tenha sido dito. Esses dons não se limitam a uma habilidade sobrenatural, mas a uma forma de conexão profunda com o universo. À medida que se aprimoram, sua empatia cresce, permitindo-lhes sentir a dor e a alegria de outros como se fossem seus próprios sentimentos. Este despertar espiritual não é apenas uma habilidade, mas uma responsabilidade. Ser escolhido é um processo transformador. Os dons espirituais são aflorados, e a jornada se torna um caminho de descoberta e autoconhecimento. A intuição, por exemplo, é algo que pode ser cultivado com prática. Técnicas como a meditação, o silêncio interior e até a escrita intuitiva são formas eficazes de sintonizar essa habilidade. A empatia, por sua vez, se fortalece quando se dedica tempo a ajudar os outros sem esperar nada em troca. É preciso abrir o coração para o sofrimento alheio, sem julgamento, e isso permite que o escolhido exerça seu impacto de maneira verdadeira e poderosa. Esses dons tornam os escolhidos diferentes, mas também mais vulneráveis. Muitas vezes, ao se sentirem desconectados das experiências cotidianas dos outros, podem questionar sua missão. Se você se sente assim, lembre-se de que não está sozinho. O que torna os escolhidos únicos é exatamente sua capacidade de transformar a dor em crescimento pessoal. Eles não são apenas aqueles que superam suas próprias dificuldades, mas também os que ajudam a guiar outros. O impacto geracional desses dons vai além do que os olhos podem ver,
criando uma rede invisível de conexão e cura, que se expande através das gerações. Pilar da família. Os escolhidos são frequentemente vistos como os pilares de suas famílias, algo como uma fundação sólida que sustenta o todo. Essa analogia é poderosa, pois, assim como uma estrutura precisa de suportes firmes, as famílias também precisam de figuras que mantenham o equilíbrio e direcionem a energia familiar para um propósito maior. Muitas vezes, os escolhidos desempenham esse papel de forma silenciosa, guiando não só seus filhos, mas também suas gerações passadas e futuras para a luz. Através de suas ações, decisões e, principalmente, por meio de seu exemplo, eles mostram o caminho do crescimento pessoal e da superação de desafios. Ser o pilar da família é mais do que apenas prover o que é necessário, trata-se de oferecer um suporte emocional e espiritual que ajuda a sustentar todos ao redor. Os dons espirituais, como a empatia e a intuição, permitem que o escolhido perceba as necessidades não ditas de seus familiares. Isso cria um espaço onde o amor incondicional e a compreensão reinam, estabelecendo uma base de confiança e segurança. Quando os escolhidos se tornam conscientes dessa responsabilidade, entendem que não estão apenas vivendo para si mesmos, mas também para o bem coletivo de sua linhagem. Esse papel de sustentação familiar pode parecer desafiador, mas é justamente através das dificuldades que a resiliência se fortalece. Enfrentar adversidades com coragem e fé ajuda a cultivar uma força interior que reverbera por toda a família. Cada passo dado no caminho da superação reflete diretamente no legado deixado para as próximas gerações. A cada dificuldade vencida, o impacto geracional se expande, criando uma herança de luz e sabedoria que será transmitida de um coração a outro, perpetuando o ciclo de crescimento espiritual. Resiliência diante da oposição. A jornada dos escolhidos nunca é livre de obstáculos. Pelo contrário, quanto mais significativo for o impacto que eles podem causar, mais forte será a resistência que enfrentarão. Isso ocorre porque, ao se alinharem com seu propósito espiritual, seu despertar espiritual ressoa além de seu próprio ser, tocando aqueles ao seu redor. E quando alguém é capaz de gerar transformação, atrairá tanto admiradores quanto opositores. Mas é precisamente essa oposição que testa sua resiliência e fortalece seu caminho, pois a resistência só surge quando algo realmente importante está em jogo. Muitas vezes, os escolhidos enfrentam críticas ou até rejeição de pessoas próximas. Isso pode ser doloroso, mas, no fundo, é uma confirmação de que eles estão seguindo um caminho que pode gerar grandes mudanças, não só em suas próprias vidas, mas também na vida daqueles que o cercam. A resiliência, portanto, não é apenas uma questão de aguentar o sofrimento, é sobre encontrar força e crescimento diante dele. Quando o escolhido é desafiado, ele é forçado a mergulhar ainda mais fundo em sua própria intuição, em sua conexão espiritual e em sua empatia para manter o foco no propósito maior. Embora a oposição possa ser dura, ela também traz uma importante lição: os maiores dons espirituais são forjados no calor do desafio. Com cada dificuldade superada, o escolhido se torna mais sábio, mais forte e mais preparado para liderar. É essencial não permitir que as críticas ou as dificuldades o desviem do seu caminho, mas usá-las como combustível para continuar. Ao manter sua visão focada no impacto geracional que pode causar, o escolhido se torna um exemplo de superação para todos ao seu redor, inspirando outros a fazer o mesmo. Exemplo inspirador. Um dos exemplos mais poderosos de como sofrimento e propósito estão entrelaçados é a jornada de Jesus. Sua vida foi marcada por desafios profundos, muitas vezes incompreendidos por aqueles ao seu redor. No entanto, sua missão foi clara: ele era um escolhido, destinado a guiar a humanidade por meio do amor, da resiliência e da superação do sofrimento. O sofrimento que ele vivenciou não foi em vão, mas parte do processo de realização de seu propósito espiritual. A cada provação, ele se aproximava mais da sua verdadeira missão, que era transformar a dor em redenção. O sofrimento que os escolhidos enfrentam muitas vezes pode parecer insuportável, mas, como vimos em exemplos como o de Jesus, é justamente através dessas experiências que eles encontram a verdadeira força para cumprir sua missão. Esse processo de crescimento espiritual muitas vezes se manifesta em momentos de grande dificuldade, quando a intuição profunda e os dons espirituais se tornam os maiores aliados.
Quando tudo parece perdido, é nesse espaço de dor que os escolhidos descobrem sua capacidade de resiliência e empatia, permitindo que sua jornada de superação inspire os outros. É importante lembrar que o sofrimento de Jesus não foi um fim em si mesmo, mas o começo de algo maior, o impacto geracional que ele gerou ao sacrificar-se por um bem maior. Da mesma forma, os escolhidos não devem ver suas lutas como um fardo, mas como uma oportunidade para realizar um propósito que transcende suas próprias vidas. O sofrimento, quando entendido sob essa ótica, se torna um componente essencial no processo de realização do propósito espiritual, permitindo que a transformação aconteça, tanto para o indivíduo quanto para as gerações que virão. Impacto geracional. Os escolhidos não apenas buscam o crescimento pessoal, mas têm uma missão que se estende além de sua própria existência. O propósito espiritual deles vai muito além de alcançar a felicidade ou o sucesso individual, eles estão aqui para criar um legado que ressoe por gerações. Através de suas ações, suas escolhas e o modo como enfrentam seus desafios, eles impactam profundamente aqueles que estão à sua volta. Esse impacto geracional é uma das marcas mais poderosas do escolhido, pois seus feitos se multiplicam e continuam a reverberar ao longo do tempo, criando uma rede de luz que nunca se apaga. Quando um escolhido segue seu caminho com coragem e resiliência, ele não está apenas mudando sua vida, mas também abrindo portas para seus filhos, netos e até bisnetos. O poder dos dons espirituais, como a empatia e a intuição, não se limita ao momento presente, ele constrói uma ponte para o futuro. O crescimento pessoal do escolhido é o alicerce de uma transformação que se estende por toda a sua linhagem. Essa jornada, muitas vezes marcada por sofrimento e superação, tem o potencial de criar um ciclo virtuoso de crescimento, de geração em geração, proporcionando oportunidades que antes pareciam impossíveis. A chave para entender o impacto geracional é reconhecer que os escolhidos não são apenas figuras isoladas em suas famílias, mas catalisadores de mudança. Cada desafio superado, cada dificuldade enfrentada com resiliência, fortalece o tecido das próximas gerações. E o mais interessante é que esse impacto se expande de maneira exponencial. A transformação que começa em um único escolhido pode, com o tempo, criar uma onda de transformação que atravessa décadas, tocando muitas vidas e tornando o sofrimento e os desafios em histórias de superação e crescimento para aqueles que virão. Agora que você compreende o verdadeiro significado por trás do sofrimento dos escolhidos, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vendo a dor como algo negativo ou irá encará-la como uma oportunidade de crescimento espiritual? A jornada dos escolhidos não é para os fracos, mas, e se você fosse capaz de mudar sua perspectiva sobre os desafios que está enfrentando? Imagine o impacto que você pode causar, não só em sua vida, mas nas gerações futuras. Que tal começar a aplicar essas lições de resiliência e empatia em sua própria jornada? Não espere mais. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo como transformar sua dor em força. O caminho está à sua frente. A pergunta é: você está pronto para segui-lo?